A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, dia 81 do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. E glórias a Deus que já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o tema de hoje é varão sensível à direção de Deus para o casal. Aleluia! Nós vamos orar com base naquilo que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 9 ao 13. Assim como o livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 6. E diz assim a palavra do Senhor. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Glória a Deus. Muito bem. Por que nós vamos orar acerca desse tema? Vejam, Abraão tinha uma promessa, da qual Sara fazia parte, mas o cumprimento da promessa estava demorando muito. E a gente sabe que quando a promessa demora a ser cumprida, a alma humana desfalece. Os sentimentos humanos começam a alagar o coração. E ali você é tomado por angústias, ansiedades, incertezas. O inimigo começa a investir, colocar sentimento de dúvidas. Abraão e Sara eram humanos também. Né? Eu acredito que em algum outro momento eu citei a respeito do próprio Abraão ter dito ao Senhor: o Senhor não me deu um filho. E Abraão já contava com a possibilidade de que a herança dele passaria para o servo. Né? E tomado de sentimentos humanos, Sara se precipita. A partir do entendimento dela, a partir da cultura do momento, Sara então pega Agar e dá a Abraão para que ele possua Agar, porque na época existia, né, segundo me consta, a tradição de a mulher que era estéril dar a sua serva ao seu marido, e ali a serva, ao gerar a criança, a mulher estaria apoiada, a serva estaria apoiada nos joelhos da sua senhora, e seria como se aquela criança tivesse nascido da própria senhora. E Sara fez isso. E então Ismael foi gerado por Agar, porém nasceu nos joelhos de Sara, a fim de suprir a ausência que o silêncio de Deus deixava, o silêncio da espera que era necessária. Porém, aquele que havia feito a promessa foi o próprio Deus, e Deus não falha, ainda que aparentemente tardio, ele sempre vem, ele cumpre aquilo que ele fala. Então chega o momento do cumprimento da promessa, e nasce Isaque, e Isaque cresce, e chega o momento dele desmamar. Isaque é desmamado. E Abraão dá um grande banquete no dia do desmame de Isaque. E ali Ismael começa a zombar. Ismael ri daquele evento, né? Ri de Isaque, ele zomba de Isaque. Quando você zomba de alguém, você está desprezando a pessoa. Veja, Ismael, sendo descendente de Abraão, havia também uma bênção sobre a vida dele. Ele era semente do ungido, um escolhido do Senhor. Então Ismael estava se tornando um excelente flecheiro. E aqui eu trago uma conjectura.
ou seja, uma interpretação pessoal a respeito desse momento. Estando Ismael crescendo, se tornando um grande flecheiro, e sendo o seu pai Abraão já velho em idade, também Sara, a mãe de Isaque, a maior influência que Ismael tinha era sua mãe Agar, uma escrava, que não sabemos a história, né? Antes dela passar a ser serva de Sara, mas sabemos que ela era egípcia. E tendo sido egípcia, muito provavelmente foi exposta à cultura do Egito, às religiões, pode ser que tenha adorado os deuses egípcios. Uma coisa é fato, Agar, ela se viu engrandecida, ela se engrandeceu em si mesma depois de ter gerado Ismael. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela passou a desprezar a sua senhora, ela passou a ter desprezo, né? A olhar para Sara com um olhar altivo, mas a esposa era Sara. E Deus estava contemplando tudo aquilo. Veja, o projeto era Abraão desvia o curso, passa a se formar ali um panorama propício à desordem no seio da família de Abraão, e era preciso que o Senhor alinhasse tudo, porque a promessa dele seria cumprida. De um jeito ou de outro, a promessa seria cumprida. Ainda que Abraão e Sara tenham feito gambiarra. Pois bem, então a Agar, ela já havia revelado o que existia no coração dela, né? A partir das atitudes. Houve o momento dela ter fugido de debaixo da mão de Sara, o Senhor manda ela voltar, enfim. Mas é essa mesma Agar que está influenciando Ismael, e agora o filho dela despreza Isaque. E tão logo Abraão e Sara descesse à sepultura, né, fossem recolhidos pelo Senhor, seria Agar, Ismael e Isaque no mesmo lugar, havendo sobre Isaque uma grande promessa. E agora vocês já entenderam o panorama que se formou. Havia uma grande possibilidade de que Ismael tentasse abortar o plano de Deus, mesmo sem saber que ele estava tentando atravessar o próprio Deus, quem sabe ao dar cabo de Isaque. Não sabemos, e essa é a conjectura. O fato é que Deus viu, contemplou o panorama e deu uma direção. E qual foi a direção? A porta-voz dessa direção foi Sara. Quando Sara disse para que Abraão deitasse fora a escrava, porque o filho dela não herdaria junto com o filho da promessa. Ali, Deus estava impedindo os planos do inimigo, ainda que Abraão não soubesse, ainda que a própria Sara não soubesse que era uma direção do Senhor. Deus sabia a cortina que estava sendo formada pelo inimigo no plano espiritual, e ele simplesmente impediu. A partir dessa fala de Sara, Deus, ele traz o proceder, né, o desenrolar da história de Abraão, o curso da história, ele traz para o centro da direção dele, do próprio Deus. Ele alinha as coisas. Vamos ver o que está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 6? Não. Provérbios, capítulo 3, versículo 5, do 5 ao 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Veja, nesse momento Deus está endireitando aquilo que Abraão e Sara entortaram. E porque eles entortaram, consequências maiores estavam por vir lá na frente. O inimigo não pôde abortar o plano do Senhor na vida de Abraão. Não pôde.
O filho da escrava não herdou junto com o filho da promessa, mas porque havia a bênção do Senhor sobre a vida de Abraão, o filho da escrava também gerou e também formou uma grande nação. Porém, como está escrito aqui na palavra do Senhor, o Senhor endireitou aquilo que Abraão e Sara entortaram, mas porque Abraão confiou no Senhor quando ele disse que ouvisse Sara. Abraão não confiou no próprio entendimento dele, que naquele instante era de quem não via com bons olhos o que Sara falou. Abraão achou mal o que Sara disse, porque Abraão amava Ismael. Então, para ele, lhe pareceu muito mal. Porém, quando Deus fala através de Sara, porque ali foi uma direção que o Senhor pôs no coração de Sara, ao invés de se apoiar no entendimento próprio, Abraão ouve a ordem do Senhor, que diz que é para ele ouvir a Sara em tudo que ela dissesse. Por que ele obedeceu? Porque ele era sensível à direção de Deus. E Abraão obedece para a vida dele, para a vida do casal. Vocês conseguem entender a importância de você ser sensível à direção de Deus para a vida do casal e da família, para a sua vida, assim como ter ao seu lado alguém que também é sensível à direção de Deus? É por isso que hoje você vai buscar do Senhor essa porção, considerando a sua importância para a vida do casal, com comprometimento e com reverência ao Senhor, porque você não está aqui para brincar. No mundo espiritual, nesse propósito, você está em guerra. Existem forças satânicas trabalhando para que você morra na infelicidade. Existem demônios trabalhando pela estagnação da sua vida sentimental, trabalhando pela não realização dos desejos do seu coração, porque ele é opositor à vontade de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor realiza os desejos do coração. Louvado seja Deus. E sabe por que ele realiza os desejos do coração do crente? Porque quando você é verdadeiramente cristã, os desejos do seu coração estão alinhados aos desejos de Cristo e por isso ele realiza, ele faz a vontade dele na sua vida. E a vontade do Senhor para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Satanás não fica conformado com isso. Ele quer que dê errado, mas vai dar certo no nome de Jesus. Se você se posicionar, permanecer firme, não proceder vacilante, mas cumprir com comprometimento aquilo que você pôs, aquilo que subiu ao seu coração. Porque você está em batalha espiritual. Quando você dobra seu joelho para pedir a Deus algo contrário àquilo que o diabo determinou para você, porque se você está em uma situação diferente daquilo que você gostaria hoje, se de repente seu casamento ruiu e você está orando ao Senhor para que ele seja realinhado, ou se de repente você quer casar agora, mas muitas coisas aconteceram para que isso não acontecesse, né? E você está buscando no Senhor reconciliação, direção, transformação, ou de repente você está aí à espera, aguardando no Senhor a provisão e com o ânimo desfalecendo, há toda uma investida do inimigo para tentar fazer dar errado. Por isso esteja posicionado, revestido das armaduras de Deus, não vacile. Não vacile, não vacile, porque o inimigo, ele brama ao seu derredor, rugindo como um leão para lhe roubar a sua coroa. E lembre, o reino de Deus é tomada à força. Não espere conquistar algo tão precioso para Deus, né? E tão esperado em seu coração, com facilidade. Não. A Bíblia já disse,
O reino de Deus é tomado à força, violência, porque o inferno se une para impedir. Ele está unido contra você. Então você precisa estar revestido do poder do Senhor para bater de frente. E se você viu que algo precisa ser alinhado nessa área da sua vida, porque se você está aqui orando comigo, é porque você foi despertado, houve um despertar de Deus para você. Então, vá para cima, mas vá para cima revestido, procure se santificar. Não se entra no campo de batalha espiritual de qualquer jeito. Vigia o que você assiste, vigia o que você ouve, vigia as suas conversas. Vigie, não dê brecha ao inimigo. De modo algum não dê brecha ao inimigo, porque ele é astuto, ok? O Espírito do Senhor continue ministrando em seu coração, falando aquilo que você precisa ouvir. Guarda essa palavra no seu coração, medita nela, tá? E pega firme no Senhor, orando em fervente oração e com fé, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Oremos no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Leão da tribo de Judá e Raiz de Davi, Deus maravilhoso, eu oro em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso tudo. Unimos a nossa fé nesse momento, para buscar do Senhor essa porção, para que o Senhor alcance cada um dos envolvidos nesse propósito, alcance com o teu favor, com a sua bênção. E por isso, Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, mas também liberamos perdão nessa hora. Deus maravilhoso, seja louvado em nossas vidas, seja agora envergonhado os inimigos das nossas almas, e louvado seja o nome do Senhor. Pai, venha ao encontro da nossa oração. A tua palavra diz que quando nós oramos, o Senhor se inclina. Aleluia. Apura os teus ouvidos, meu Deus, para nos conceder essa graça nesse dia, desde agora e para sempre. E ali, meu Pai, visita cada um daqueles que são alvo das nossas orações, dando-lhes corações sensíveis à tua voz, ouvidos sensíveis a ti, ó Deus. Mentes que sabem distinguir a voz do Senhor, a tua direção para o casal, para o bom funcionamento, para o alinhamento do proceder do casal com o seu propósito, Deus vivo, com os seus projetos, porque de nada vale ter aquilo que não está alinhado à sua vontade. Então, nesse momento, Pai, eu oro, e essas pessoas que comigo oram, concordam em tomarmos posse dessa porção de hoje. Essa é a bênção, Jesus. E eu te agradeço porque o Senhor nos deu mais essa vitória nesse dia. Visita cada um dos que são alvo das nossas orações. Visita com libertação de tudo quanto precisamos que sejam libertos e de tudo quanto eles devem ser libertos na autoridade do nome de Jesus. Visita, ó Deus, com cura da mente, na alma, cura das superficialidades, cura dos preconceitos, cura dos pecados, da vida de pecado, purificação. Visita, Senhor, com transformação e com salvação, ó Deus. É o que nós te pedimos, é o que nós cremos que o Senhor nos deu nesse momento e é o que nós te agradecemos. Obrigada, Pai querido e Pai amado. Continua operando em nossas vidas, nos dando a vitória. E assim, honrado seja o Senhor em nosso meio. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus nos deu essa vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.